dia 6 de junho, marca uma importante data de conscientização, que é o Dia Nacional contra Queimaduras. Eu sou Thalita Ramos, assessora de comunicação do Colégio Sagrado Coração de Maria de Belo Horizonte, e para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos o médico Marcelo Lopes Ribeiro, que é o presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você sobre um assunto tão pertinente, um assunto tão legal, um assunto tão interessante, que fica muitas vezes as pessoas sabendo o que acontece, mas não tendo a real situação. E falando diretamente para essa parte de ensino, de educação, de escola, eu fico mais feliz ainda, porque a gente sabe que o melhor remédio que existe na face da Terra ainda é a prevenção. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da importância de se alertar sobre as queimaduras. Quais são os riscos mais comuns? Bom, e o melhor remédio que existe ainda, não inventaram nenhum outro melhor remédio do que a prevenção. Eu vou falar um pouquinho rápido da minha trajetória, só para poder tentar ilustrar isso. Eu sou médico há 16 anos, desses 12 anos dentro do Hospital de João 23, o maior pronto-socorro de trauma da América Latina, na qual nós temos o segundo maior centro de queimados do Brasil. Temos lá 33 leitos exclusivos para queimaduras, na qual a nossa ocupação é em torno de 110%. Aí você me pergunta, Marcelo, mas como assim 110%? Porque nós temos esses leitos exclusivos, mas como a gente tem referência, sempre fica 3, 4, 5 pacientes lá dentro do hospital, guardando vaga lá dentro para esses leitos. Então, assim, principalmente nos últimos anos, isso tem aumentado cada vez mais. Temos várias arestas e várias colocações a respeito por que tem aumentado isso. Desde o uso indevido de algumas substâncias que são combustíveis, como a questão agora de muito mais eletrodomésticos que nós temos dentro do nosso ambiente doméstico que era no passado. Então, essa propensão aumenta-se cada vez mais. Temos também a questão financeira, que muitas vezes pessoas de menor poder aquisitivo, às vezes não conseguem, vou dar um exemplo simples aqui, não conseguem comprar o gás. E às vezes vai esquentar a comida usando de outra forma, desde o famoso fogão de lenha, aqui na área urbana, a gente sabe que ainda tem muito ainda, ou mesmo algumas fogareiros que eles fazem com advento de álcool. E com isso acaba ocorrendo algumas explosões e as pessoas acabam se queimando. A Sociedade Brasileira de Queimaduras é uma sociedade que já tem 25 anos, ou melhor, 26 anos, que faz essa campanha de tentar amenizar e reduzir cada vez mais os acidentes de queimados. Essa campanha Junho Laranja, que nós estamos começando agora nesse mês, é realmente para colorir a cidade inteira de laranja e todo mundo perguntar, mas por que disso? Né? Por que essa importância de colocar? Será que só colocar uma luzinha laranja chama atenção? Chama, porque as pessoas começam a perguntar o porquê. Sim. Por que está chamando tanta atenção para isso? Porque a queimadura ela tem aumentado, como eu disse agora, cada vez mais. Com o advento da pandemia, as pessoas ficando mais dentro de casa acabaram usando maior tipos de eletrodomésticos, ou mesmo crianças dentro da cozinha, que é um local que a gente costuma falar que é proibido criança na cozinha. Se a gente pudesse colocar um cadeado, uma porta, e criança não entrar na cozinha de forma alguma, isso seria reduziríamos quase 50% dos acidentes, porque os grandes acidentes domésticos ocorrem dentro da cozinha e, o mais incrível, na presença de um adulto, de um responsável. Um descuido naquele momento de achar que está protegido porque tem um adulto lá dentro, acaba que ocorre os acidentes lá dentro. O João 23, ele é referência nacional, nós temos, às vezes, recebendo pacientes do estado inteiro e do Brasil inteiro. Tivemos alguns acidentes que aconteceram e as pessoas vieram fazer o tratamento aqui. E a queimadura é um tratamento, eu tenho que falar disso, que é importante as pessoas saberem, é um tratamento muito caro, né? Uma diária dentro do hospital que faz tratamento de queimadura é uma coisa incalculável. Existe, só para vocês terem ideia, pacientes com conta de internação em torno de R$500 mil, que gastaram R$500 mil por um único tratamento. Então, além do que a gente evitando, que é o malefício maior, que é a causa da queimadura, a gente pode economizar esse dinheiro para tomar cuidado com outros tipos de enfermidades. Então, canalizando isso também, nós temos que pensar nessa situação, porque um outro fato que tem ocorrido,
O aumento das queimaduras, estão faltando insumos, estão faltando medicamentos para a gente tratar essas pessoas. Então, a gente tem mesmo que falar, gente, evita ao máximo, e eu vou falar ao longo do nosso bate-papo aqui algumas coisas que a gente pode fazer para que isso não ocorra. Quais medidas a gente deve adotar em caso de queimaduras? O que deve ser feito quando acontecer de fato um acidente? Porque tem mito, né? Pasta de dente, lava na água fria. O que deve ser feito? Perfeito. Primeiro, como eu disse agora há pouco, os maiores acidentes acontecem dentro da cozinha, né, da parte da casa, né? Então, assim, cuidado com o fogo, o fogão, né? O cabo da panela tem que ser voltado para dentro e não para fora. Não coar café, chá ou esquentar mamadeira com criança no colo, a criança bate a mãozinha e isso acaba queimando ela toda. Cuidados com tomadas, né? As crianças hoje em dia ficam colocando as coisinhas na tomada, dedinho, ou pecinha, ou pega o carregador do celular, coloca na boca, o papai e a mamãe esquecem de tirar o celular da tomada. Na minha casa mesmo, eu tenho proteção em todas as tomadas. Casas que as pessoas não conseguem comprar proteção tomada, uma fita crepe, uma fita adesivo, tampando as tomadas que não estão em uso. Também ajuda muito a ter as queimaduras. Por que eu falei essa parte inicial? Porque o tratamento de queimadura, ele baseia algumas coisas dependendo da causa. Por exemplo, queimadura com líquidos quentes, líquidos efervescentes, né? Essas queimaduras, normalmente, elas são de primeiro e segundo grau. O que é isso? Primeiro grau, ela não dá bolha, segundo grau, dá bolha. Então, primeira coisa, não estourar a bolha. Colocar debaixo da água fria. Água fria o tempo inteiro, água fria o tempo inteiro, água fria o tempo inteiro. Não passar pasta de dente, borra de café, cocô de vaca. Nossa. Infelizmente, chega para a gente o pessoal colocando isso lá também. Pasta d'água, que a farmacêutica adora vender também. Não se passar nada na queimadura e procurar o atendimento médico o mais próximo do mundo. Eu queimei minha mão, tem que ir para o João 23? Não. Pode procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, e aí, dependendo da lesão que está ali, o médico vai poder, sim, falar que ele precisa ser encaminhado para um hospital maior ou de maior complexidade para aquele tratamento, né? Depois que faz o tratamento, aí sim, ele passa certos tipos de pomada, certo tipo de medicamento e cobre aquela ferida. Sim. É um mito também urbano, popular, que antigamente não se cobria a ferida. Hoje, depois que a gente faz o tratamento, a gente cobre e tem que deixar coberto, porque a pele foi destruída, a pele é nosso maior órgão de defesa. Se ela tem uma lesão, o organismo pode entrar por essa lesão e aí ocasionar maiores complicações. Então, sempre queimei, procuro atendimento médico, e aí, com a orientação dele, nós vamos seguir para frente. E eu vou repetir novamente para ficar bem gravado. Não passar pasta d'água, não passar borra de café, não passar cocô de vaca, não passar pasta de dente, não passar creme, eu vou falar a marca aqui, creme Vick, que todos esses cremes acabam aumentando a lesão. Outra coisa, não colocar gelo. Está queimando, está ardendo, você acha que o gelo resfria a pele. Não, é água fria mesmo. O gelo também, ele queima. Então, já tem aquela lesão queimada pelo excesso de calor, lembrando que o gelo também produz calor, então a perda de calor, e aquele calor do gelo acaba agravando mais ainda. A gente muitas vezes fala o seguinte, até chegar no hospital, como é que eu vou ficar molhando? Pega um pano limpo, uma toalha limpa, molha ela com água e coloca em cima da lesão até chegar no hospital, que ameniza um pouco essa dor. Certo. Muito se tem alertado também sobre o uso do álcool gel. Quais são os erros mais comuns que podem desencadear queimaduras? O álcool gel tem uma outra historinha que a gente chegou dentro da Sociedade Brasileira de Queimaduras, nós conseguimos uma lei de proibição de venda de álcool nas prateleiras dos mercados. Isso foi no ano de 2011. Quando a gente conseguiu essa lei, a gente reduziu cerca de 30% os acidentes de queimados globais, não foi não só com álcool. Então, reduziu muito, né? Que muitas pessoas ainda usam álcool, tanto para poder fazer limpeza, para acender churrasqueira, acender fogareiro, acender trempe. Então, o álcool tem usado muito para essa situação. Aí as pessoas perguntam, mas isso é o álcool líquido? E o álcool gel? O álcool gel tem uma propensão que é um pouco mais difícil, porque o álcool gel, quando ele entra em combustão, a gente não vê ele pegando fogo. Ele é completamente transparente. Então, as pessoas, às vezes, quando ele tem uma faísca nesse sentido e pega fogo, a pessoa não viu que queimou.
E aí, quer dizer, que está acesa e quando coloca a mão acaba provocando queimadura grave. E se o álcool gel que está impregnado na pele, está emoliente na pele, a queimadura ainda é maior ainda, ela é mais profunda ainda e a dor é maior ainda. O que a gente pede é que as pessoas sempre concentrem em lavar as mãos com água e sabão. Essa é a melhor previsão de todos, disparados. Aonde eu não tenho uma pia com água e sabão, eu vou estar na questão do álcool gel. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos outros tipos de saneantes, outros tipos de substâncias que podem fazer isso. Uma delas é a clorexidina. E quando eu falo a respeito da clorexidina, as pessoas, Marcelo, mas ela é muito mais cara que o álcool. No momento, sim. Mas nós já estamos também numa campanha para tirar o imposto da clorexidina, e quando a gente comprar muita clorexidina, a indústria vai acabar produzindo mais e o preço tende a cair também. Então, a clorexidina espuma spray, ela também não precisa enxaguar e a gente consegue lavar e limpar, ou melhor, limpar bem a mão, higienizar bem a mão, esterilizar qualquer tipo de vírus ou bactéria. O álcool gel, para vocês terem ideia, nós tivemos no mesmo período, comparando de setembro, ou melhor, agosto de 2019 a dezembro de 2019, com agosto de 2020 a dezembro de 2020, um crescimento de 68% de queimaduras ocasionadas pelo álcool, porque as pessoas começaram a usar o álcool mais exacerbamente. Nós fizemos uma campanha bem legal aí no Sagrado, né, conversando aí com o pessoal, e aí a gente conseguiu colocar a clorexidina como oficial. Algumas escolas já têm esse relato que usando o álcool, crianças que tiveram passando álcool e tiveram queimaduras porque alguém acendeu alguma faísca perto e provocou o álcool, ou provocou a combustão e acabou queimando a pessoa. Outro fato é que esses totemzinhos que foram criados, eles são altos, eles estão na altura de 1 metro. A criança que está achando a maior diversão do mundo chegar e pisar e sair aquele gelzinho está espirrando e caindo no rosto, caindo no olhinho da criança e provocando também queimadura ocular. E aí uma coisa que foi bem observada, quando caiu o clorexidina no olho, não teve queimadura. Não é para jogar, mas se espirrar tem essa questão de não acarretar uma lesão maior. Se a gente pudesse fazer uma campanha também para que todas as escolas pudessem também adotar a clorexidina, seria um fato melhor para a gente conseguir desviar essa atenção do álcool gel. Para encerrar a entrevista, doutor Marcelo, qual mensagem o senhor considera importante frisar neste Dia Nacional contra Queimaduras? A mensagem, novamente, que prevenção sempre. Evitar o uso do álcool gel o máximo possível, evitar acidentes domésticos, porque a gente está falando aqui muito sobre o álcool mesmo, mas aqui crianças não entram na cozinha, cuidado com os líquidos quentes, cuidado com a questão das tomadas, dos carregadores de celular. E lembrando que queimadura é uma coisa que acontece no corpo e na alma. Quando a pessoa é queimada, ela é queimada para sempre. Junho Laranja, o cuidado é a prevenção. Exatamente.